Corinthians tomou uma das decisões mais polêmicas do ano. Resolveu não ficar com o Memphis Depay. Mas será que essa foi uma boa escolha para o time? Será que realmente a questão financeira é o que faz a diferença nessa hora? Vamos analisar um pouco por que o Corinthians não ficou com o Memphis. Vamos lá, a primeira questão apontada pela diretoria do Corinthians é a questão financeira. O Memphis tinha uma dívida de 77 milhões com o Corinthians, por prêmios que não foram pagos, bônus que estavam atrasados, e essa dívida ela seria diluída no pagamento aí do próximo contrato. Só que se você pensa assim, o Corinthians é um time que deve aí 77 milhões para o jogador e vai fazer mais 2 anos de contrato e vai ter que pagar mais 2 anos para esse jogador estar ali. Ou seja, essa dívida ela vai aumentar ao longo do tempo. Essa era a primeira leitura que a gente tinha, ou seja, o Corinthians tem uma dívida grande e vai fazer um novo contrato que vai diluir um pouco, mas vai continuar aumentando a dívida. Então, a princípio, a primeira conversa que a gente tem é que realmente, para o Corinthians, para o time que está nessa situação financeira, não faz sentido você renovar com um jogador do preço do Memphis Depay. Mas daí as pessoas argumentavam, poxa, mas daí se não renovar, vai ter que pagar tudo de uma vez. E realmente é uma dúvida grande, né? Pagar tudo de uma vez ali, 70 e poucos milhões, ou diluir isso nos próximos anos. Se a escolha fosse só, dependendo desse caso que eu estou trazendo aqui, eu acho que a escolha de não renovar com o Memphis seria a escolha correta. No entanto, algumas notícias têm saído nas últimas horas que têm tornado essa escolha um pouco mais complicada para mim. Saiu no GE, nessa tarde agora, matéria até do meu amigo Emílio Botta, que fala que o Corinthians tem uma dívida, pode ter uma dívida ainda maior. Por quê? O Memphis já teria assinado o acordo de 20 milhões de dólares pelo próximo contrato. Ou seja, mais uns 100 milhões de reais aí. E ele vai botar o Corinthians na justiça para receber essa parte. Eu não sou um especialista jurídico, não sei dizer se isso vai acontecer, se o Corinthians vai ter que pagar por um contrato que não vai utilizar o jogador. Mas se isso acontecer, de fato, a decisão do Corinthians ela é muito ruim. Porque além de pagar a dívida que ficou para trás, você vai pagar uma dívida por um tempo do jogador que você nem utilizou. Ou seja, uma dívida por um erro ali na hora de assinar o contrato, por um erro burocrático da diretoria do Corinthians. E aí você tem 3 ônus: paga a dívida antiga, a dívida nova e não tem o jogador em campo. Então esse seria o pior dos cenários possíveis para o Corinthians. Então é bom ficar atento. A gente não sabe se os advogados do Memphis vão conseguir fazer o Corinthians pagar essa dívida. Mas se eles conseguirem, a dívida do Corinthians, somando os 2 períodos, vai bater aí 180 milhões de reais. A gente está falando, gente, 180 milhões de reais é a contratação do Paquetá e um pouquinho mais, que foi feita pelo Flamengo. É a contratação do Vitor Roque e do Andrés Pereira, feito pelo Palmeiras. É o pagamento de dívidas infindas que o Corinthians tem. E tudo isso para um jogador que não vai estar mais em campo pelo Corinthians daqui pela frente. Então é uma situação extremamente complicada se tiver que pagar essa dívida aí do contrato já assinado. Outro problema que se coloca aí é a questão política do Corinthians. Então muitas pessoas estão trazendo que o Stabile, que é o presidente atual, não teve coragem de assinar a renovação porque existe uma pressão política para que essa renovação não acontecesse. E como a gente sabe, o Corinthians tem eleição no fim do ano. E o Stabile quer ser essa figura, quer continuar no comando do Corinthians. Então ele teria teria desistido dessa renovação, e aparentemente foi uma escolha totalmente do presidente, justamente por uma questão política interna ali no Parque São Jorge e toda a cúpula da diretoria corintiana. Então isso é um problema também, porque aí a gente está falando de um time que vai ter um cuidado financeiro, quando na verdade a escolha foi uma questão política e não financeira. E aí, como um aluno meu comentou, um abraço para o Caio, existe um problema. Você vai ter ali um Corinthians que fala que vai cuidar da situação financeira, mas que daqui 6 meses vai sair contratando. Vai contratar outros jogadores caros, vai gastar dinheiro errado, e aí você fala que vai economizar e não economiza de verdade.
Então a questão política também é muito séria nesse problema aí da renovação do Memphis. Mas a gente tem que analisar outros fatores também. Vamos entender, o Memphis no campo, ele estava compensando o preço dele? Se você for botar bem na ponta do lápis, jogo a jogo, eu diria que não. Mas por outro lado, o Memphis tirou o Corinthians do rebaixamento, deu um título de Copa do Brasil, deu um título de Paulista em cima do Palmeiras. Claro que não é ele sozinho, mas ele foi um símbolo importante. Fez gol em final, fez gol em semifinal, fez gol nas partes decisivas dos campeonatos. E hoje a gente tem um Corinthians que já está eliminado da Copa do Brasil e não tem um Memphis para definir aí a Libertadores. Joga essa semana ainda o Corinthians para definir sua vida na Libertadores. Então o Depay, enquanto estava no campo, enquanto ele tinha oportunidade, ele estava jogando bem. Eu acho até que ele deveria jogar mais pelo que ganhava e por todo o dinheiro que ele estava tirando do Corinthians. Mas não é um jogador ruim. O ruim é quando você não tem o Yuri Alberto, quando você não tem o Memphis, e aí você tem que usar os outros jogadores do elenco do Corinthians. Porque o elenco do Corinthians está com transfer ban, o time, ele não consegue contratar outros jogadores. Então, se você não tem o Memphis, vai com quem você tem. Aí é Pedro Raul, aí é Guinegão, aí é Caio. Então, assim, complica um pouquinho mais, né? Você não ter o Memphis à disposição, porque você não consegue contratar outros jogadores por causa do transfer ban. Então é uma dificuldade para o Corinthians aqui. E o futuro do Corinthians? Gente, daqui uma semana praticamente, o Corinthians pode estar eliminado da Libertadores. E aí você vai ter só o brasileiro para jogar, para quem sabe se classificar para a próxima Libertadores. E essas dívidas? E os transfer ban? O próprio Memphis pode trazer o transfer ban para o Corinthians e ele não conseguir contratar mais. Mais ainda do que ele já não consegue. Ou seja, mais um transfer ban. A gente pode até pensar que em algum momento o Corinthians pode ter aquela ameaça de tirar pontos. Então, assim, é claro que o Corinthians pode passar do Rosário Central na Libertadores e aí ter um time ainda que vai disputar de forma mais direta algum título. Mas o futuro do Corinthians ele não é muito animador. E talvez o Memphis fosse a esperança da torcida, de disputar alguma coisa, de ir mais longe na Libertadores, de garantir essa vaga da Libertadores via brasileiro o mais cedo possível, já que a Copa do Brasil não utilizou o Memphis e foi eliminado pelo Inter. Então, assim, o futuro do Corinthians ele é um pouco nebuloso, ele é um pouco complicado. A gente não sabe quanto vão durar esses transfer ban. Pode ser que o Corinthians fique muito tempo sem contratar. Então não é que você, não vou gastar 1 milhão aqui por mês no Memphis, mas vou gastar 500 mil em outros jogadores. Ou vou gastar 500 mil em mais 2 jogadores. O Corinthians não pode contratar. Então a ausência do Memphis é uma dificuldade, além de não ter ele, por não poder contratar outros jogadores. Então o Corinthians se enrola bastante nisso. E aí a gente tem que analisar também o futuro do Memphis. O que ele faz agora na carreira? Maior artilheiro da história da Holanda, da seleção holandesa, um jogador que tem passagem por Manchester United, por Barcelona, por Lyon, por times que são de destaque no cenário mundial, mas que não vem no melhor momento. Tanto que estava jogando aqui no Brasil. Nenhum demérito jogar no Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, mas não é o caminho natural para um jogador do tamanho do Memphis. E acho que a janela europeia não vai demonstrar interesse nele agora. Não fez uma Copa do Mundo de destaque, nem jogou praticamente, não era nem acionado pelo treinador. E agora está aí já com a janela andando, procurando um time. E ele tinha certeza que ele ia ficar no Corinthians. Ele veio para o Brasil, foi no estádio para pressionar a torcida, a diretoria e a torcida. Ele estava ali esperando, já tinha dado os avais, tinha diminuído o salário, tinha diminuído as exigências, mas não deu certo para o Corinthians. E já começa a surgir alguns rumores de que tem outros times brasileiros interessados. Já fala assim, Cruzeiro, São Paulo, Vasco e alguns outros times teriam interesse no Memphis. E para você, será que o Memphis cabe em algum outro time do futebol brasileiro? Onde você gostaria de ver ele? Eu sei onde eu não gostaria, mas talvez alguns times, o Cruzeiro tem um elenco que precisa de algumas coisas. Contratou o Gabriel Peck, deu azar, o Gabriel Peck machucou, já está fora o ano inteiro. Pode ser talvez a cereja no bolo ali no ataque do Cruzeiro. Será que cabe nos protagonistas desse ano? Flamengo, Palmeiras?
tem espaço nesses elencos? Acho que o Palmeiras ele não iria pela rivalidade. São Paulo gosta de um jogador um pouquinho mais experiente também, gastar a mais do que deve, mas também tem transfer ban. Será que tem algum time que encaixaria bem o Memphis agora? Bom, eu não sei. Eu sei que no começo dessa história eu achava que o Corinthians estava certo. Mas agora, com as novas revelações, com a ideia de o Corinthians ter que pagar por um contrato que nem foi utilizado, ou seja, pagar por um erro, por uma palavra que foi dada e depois retirada, eu acho que o Corinthians acaba errando ao não renovar com o Memphis. Deixe aí sua opinião, aproveita, segue o canal e a gente se vê numa próxima.